Imagine uma data limite inegociável, uma celebração sagrada e você barrado por algo que estava completamente além do seu controle, um desespero silencioso que ecoava na alma. Você sentiria a injustiça dessa situação? A dor de ser excluído, não por escolha, mas por uma circunstância que foge às suas mãos? Mas e se houvesse uma porta secreta? Uma segunda chance inesperada, criada por uma força superior, uma oportunidade de redenção que a maioria das pessoas simplesmente desconhece. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas de um capítulo que muitos consideram esquecido na Bíblia, um texto milenar que guarda segredos surpreendentes sobre a misericórdia divina. Estamos falando de Números, capítulo 9. Prepare-se para desenterrar uma das mais poderosas provas do amor e da compaixão de Deus, uma segunda Páscoa, uma segunda chance criada pelo próprio Criador para aqueles que, por força maior, foram impedidos de cumprir uma ordem sagrada. Você descobrirá como essa lei antiga não é apenas uma curiosidade histórica, mas sim um eco poderoso que ressoa na sua vida hoje, oferecendo esperança, perdão e uma redenção que talvez você nem soubesse que precisava. Esteja pronto para ver como a face de Deus revela uma compaixão que desafia a rigidez da própria lei. Se você busca entender as palavras de Deus de uma forma nova, profunda e impactante e quer desvendar segredos que podem mudar sua perspectiva sobre a graça, já deixe seu like, inscreva-se no canal, entenda a palavra e ative o sininho das notificações e não perca nenhum detalhe dessa jornada transformadora. Estamos no deserto do Sinai. O calor é implacável. A poeira fina se infiltra em tudo, e a vida é uma constante prova de fé e dependência. O povo de Israel, recém-liberto da escravidão egípcia, está em uma jornada épica rumo à Terra Prometida. E nesse cenário árido, em meio à aprovação da travessia, Deus os convoca para um dos mais importantes rituais de sua história, a celebração da Páscoa. Não é apenas uma festa, é a memória viva da intervenção divina mais espetacular que eles já haviam testemunhado, a libertação da escravidão no Egito. A Páscoa marcava o momento em que o anjo da morte passou sobre as casas dos israelitas, poupando os primogênitos protegidos pelo sangue do Cordeiro, enquanto toda a casa do faraó e de seus súditos sofria a 10ª e mais terrível praga. A gravidade deste mandamento estabelecido lá em Êxodo capítulo 12 era algo inquestionável. Era a fundação da identidade de Israel como nação livre, eleita por Deus. A lei, como Deus a deu a Moisés no Sinai, era clara e aparentemente inflexível. A Páscoa deveria ser celebrada no 14º dia do primeiro mês, ao crepúsculo. Os rituais eram meticulosos, um cordeiro sem defeito, assado no fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Nada podia sobrar até a manhã seguinte. Era uma observância estrita, com um comando assustador. Mas aquele que estiver limpo e não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será extirpada do seu povo. Porquanto não trouxe a oferta do Senhor a seu tempo, tal homem levará o seu pecado. Números 9:13. A penalidade era severa, o que sublinhava a centralidade e a santidade dessa celebração. Não era uma sugestão, era um mandamento com consequências eternas. Mas em meio a essa solenidade e a essa rigidez, surge uma dificuldade inesperada, um dilema que parecia intransponível para alguns. Havia entre o povo homens que estavam ritualmente impuros. Sua impureza não era resultado de pecado, mas de circunstância. Eram pessoas que haviam tocado em um cadáver. Pela lei mosaica, tocar um corpo morto tornava uma pessoa impura por 7 dias. Durante esse período, não podiam participar de rias ou se aproximar do santuário. Imagine o desespero desses homens. Eles não tinham escolhido essa condição. Não foi por negligência ou por rebeldia. Foi por uma fatalidade, um dever, talvez,
um ato de compaixão ao lidar com um falecido. Outros ainda estavam em longa viagem, talvez pastoreando o rebanho longe do acampamento principal, ou em alguma missão que os impedia de estar presentes no local e no tempo certos para a celebração. Pela lei, esses homens estavam impedidos de participar da Páscoa. A data era exata, o ritual era inflexível e a consequência da não observância era terrível: serem extirpados do povo de Israel. Isso significava não apenas a exclusão da comunidade, mas uma separação da aliança com Deus, uma espécie de condenação espiritual. Para um povo cuja identidade e esperança estavam intrinsecamente ligadas à sua fé e à sua participação nos rituais sagrados, essa era uma sentença devastadora. Aparentemente, não havia escapatória. A lei era clara, o pecado de omissão, mesmo que por força maior, era pesado. Em um cenário de regras tão rígidas, o que fazer quando a obediência se torna humanamente impossível? Será que esses homens estavam fadados à exclusão eterna, ao exílio espiritual, por algo que estava completamente além do seu controle? A resposta que Deus daria a essa pergunta mudaria para sempre a compreensão do seu povo sobre a sua própria justiça e misericórdia. O que aconteceria a seguir, poucos esperavam. A angústia desses homens era palpável. Podemos quase sentir o peso de sua aflição. Eles não eram rebeldes, buscando uma desculpa para não cumprir um mandamento divino. Pelo contrário, sua alma ansiava por participar. Eles queriam se achegar a Deus, queriam celebrar a Páscoa, mas estavam barrados por uma lei que naquele momento parecia implacável. Imagine a cena: o acampamento fervilha com os preparativos da Páscoa. O cheiro da carne assando, a expectativa da celebração, as famílias se reunindo. E esses homens à margem, observando, com o coração apertado. Eles estavam impuros ou longe. Eram peregrinos, não da Páscoa, mas da própria existência, marcados pela impossibilidade. A impureza cerimonial era uma barreira real e intransponível. Tocar um morto era um fato da vida no deserto, e viajar era inevitável para alguns. Suas intenções, no entanto, eram puras. Eles queriam honrar a Deus. Eles não queriam ser extirpados do povo. É então que, movidos por uma fé profunda e uma coragem incomum, eles se aproximam. Não de qualquer um, mas das maiores autoridades de Israel, Moisés e Arão. O texto de Números 9, versículos 6 e 7, descreve esse momento com uma simplicidade que esconde a profundidade de sua ousadia. E houve uns homens que estavam impuros por causa do contato com um cadáver, de modo que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. E eles se chegaram perante Moisés e Arão no mesmo dia. E aqueles homens lhes disseram: nós estamos impuros por causa do contato com um cadáver. Por que seríamos nós privados de apresentar a oferta do Senhor no seu devido tempo entre os filhos de Israel? Perceba a formulação da pergunta. Não é uma queixa, não é uma tentativa de escapar da responsabilidade. É um grito por justiça, uma petição legítima que brota de um coração desejoso de obedecer. Por que seríamos nós privados? Eles não estavam pedindo para não cumprir a Páscoa, mas para poder cumprir. Eles estavam apresentando um caso, estavam dizendo: nós queremos fazer o que é certo, mas as circunstâncias nos impedem. Existe uma solução para nós? É uma das raras vezes na Torá em que o povo, ou pelo menos um grupo dele, não apenas questiona, mas pede por uma provisão para a sua obediência. É um ato de profunda fé, de não se conformar com a exclusão, de buscar um caminho para se aproximar de Deus, mesmo quando as regras parecem estar contra eles. Moisés, o grande legislador, o homem que falava face a face com Deus, se vê em um impasse. Ele não tem uma resposta pronta. A lei não previa essa exceção para a impureza ou a viagem. A lei era dura e direta.
Ele poderia simplesmente ter dito: não há o que fazer. A lei é a lei. Mas Moisés, com sua sabedoria e talvez tocado pela sinceridade desses homens, faz o impensável. Ele não decide por si mesmo. Ele não tenta interpretar ou contornar a lei. Ele faz uma pausa dramática, uma pausa que suspende o fluxo usual da lei, uma interrupção que muda o jogo. Ele olha para esses homens, vê o desespero e a devoção em seus olhos, e então se vira para a única fonte de autoridade capaz de resolver o dilema. Esperai, e ouvirei o que o Senhor ordenará a vosso respeito. A Números 9:8. Essa é uma das frases mais poderosas de todo o Antigo Testamento. Ela demonstra a humildade de Moisés, sua dependência de Deus e, mais importante, a disposição de Deus de escutar. Porque Deus, o autor da própria lei, aquele que estabeleceu os mandamentos com tamanha precisão e severidade, permitiria uma negociação de seus próprios preceitos. Essa petição seria um ato de ousadia que seria repreendido, ou de profunda fé que desvendaria algo completamente novo sobre o caráter divino. A resposta de Deus, que viria em breve, seria um divisor de águas, revelando uma dimensão de sua misericórdia que a humanidade mal podia conceber. É como se a própria lei estivesse prestes a se curvar diante de uma compaixão inesperada. O suspense é quebrado pela voz de Deus. A resposta que Moisés recebe não é de condenação, mas de uma compaixão radical. Em vez de repreender os homens por sua impureza, ou por estarem em viagem, ou mesmo por ousarem questionar a lei, Deus instrui Moisés a criar uma nova lei, uma provisão, uma exceção. É um momento de revelação que ecoa através dos milênios, provando que a justiça divina é sempre temperada pela misericórdia. O versículo 9 de Números capítulo 9 é o ponto de virada. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: qualquer homem de vós, ou das vossas gerações, que se tornar impuro por causa de um cadáver, ou que estiver em viagem para longe, contudo celebrará a Páscoa ao Senhor. Essa não é apenas uma permissão. É uma instrução divina para instituir uma segunda Páscoa, conhecida na tradição judaica como Pesach Sheni, ou seja, Páscoa do segundo mês. Os detalhes específicos dados por Deus são cruciais e demonstram a seriedade e a legitimidade dessa provisão. Números 9 e 11:12 detalha: no 14º dia do segundo mês, ao crepúsculo, a celebrarão. Com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, nem lhe quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Perceba a precisão. A segunda Páscoa deveria ser celebrada exatamente um mês depois da Páscoa original, no 14º dia do segundo mês. Todos os rituais, todas as observâncias, todas as exigências da primeira Páscoa deveriam ser replicadas. Os mesmos pães ázimos, as mesmas ervas amargas, o mesmo cordeiro assado no fogo, os mesmos cuidados para não quebrar nenhum osso. Nada foi atenuado na observância. O que mudou foi apenas a data. Isso é fundamental. Não se tratava de uma versão light da Páscoa, mas da mesma celebração sagrada, apenas com uma oportunidade posterior para aqueles que genuinamente não puderam participar no tempo devido. Essa é uma raridade surpreendente na Torá. A lei de Deus é conhecida por sua imutabilidade, sua precisão e sua abrangência. Exceções são raras e, quando ocorrem, são geralmente por uma razão muito específica e para enfatizar um ponto maior. A instituição de Pesach Sheni não é uma anulação da lei, nem uma flexibilização de seus princípios. É, na verdade, uma provisão de misericórdia dentro da própria estrutura legal. É como se Deus dissesse: minha lei é santa e justa.
Mas minha compaixão pelos corações que verdadeiramente desejam me obedecer é ainda maior. É um prenúncio poderoso, uma exceção para a regra mais sagrada. O que essa segunda chance nos revela sobre a natureza de um Deus que parece inflexível em seus mandamentos, mas que aqui demonstra uma flexibilidade radical em favor daqueles que o buscam com um coração sincero. Muitos poderiam argumentar que um Deus de leis rígidas não deveria permitir tais exceções. Mas é exatamente essa permissão que revela uma profundidade em seu caráter que desafia nossa compreensão humana de justiça e misericórdia. Não é uma brecha, mas uma ponte construída por Deus para garantir que ninguém que realmente deseja se achegar a Ele seja excluído por circunstâncias além de seu controle. A Páscoa do segundo mês não foi apenas um ajuste no calendário, foi uma declaração celestial sobre o coração de um Deus que anseia por comunhão com seu povo, mesmo diante das maiores adversidades. Para um povo recém-saído da escravidão, acostumado a uma justiça muitas vezes brutal e pragmática, a ideia de uma segunda chance oficial, vinda do próprio Deus, era revolucionária. O princípio de olho por olho, dente por dente, era a base da justiça humana na época. As leis eram claras e as consequências do descumprimento imediatas e severas. Nesse contexto, a instituição de Pesach Sheni quebrava paradigmas. Não era apenas um detalhe burocrático, era uma manifestação profunda da compaixão divina. Isso mostrava a Israel que Deus não era apenas um legislador distante e implacável, mas um pai que considerava as limitações e as circunstâncias de seus filhos. O valor da intenção neste episódio é inestimável. Deus não apenas olhava para a ação externa, para o cumprimento formal do ritual, mas para a intenção do coração. Os homens que se apresentaram a Moisés não estavam buscando uma dispensa da Páscoa. Eles estavam buscando uma forma de poder cumprir a Páscoa, apesar de suas impurezas ou viagens. Suas circunstâncias os impediam, mas seu desejo de obedecer permanecia intacto. E Deus reconheceu e honrou esse desejo. Isso nos ensina que, para Deus, o coração contrito e o desejo de obedecer são tão importantes quanto a obediência em si. Não era uma falha moral que os impedia, mas uma impureza cerimonial. Deus estava ensinando ao seu povo que a graça precedia, ou pelo menos acompanhava de perto, a lei. Essa lei da segunda chance, embora específica para a Páscoa, era um prenúncio sutil e poderoso de uma era de maior graça e perdão, mesmo dentro da aliança mosaica. Ela plantava uma semente no coração do povo, que Deus era capaz de criar caminhos onde não parecia haver nenhum. Ela mostrava que a lei, por mais santa que fosse, não era uma prisão inescapável para aqueles que verdadeiramente amavam a Deus e desejavam servi-lo. Ela apontava para uma compaixão que transcenderia a rigidez dos rituais, que iria além da letra da lei para alcançar o Espírito. A Páscoa era a celebração da libertação e a Pesach Sheni era uma extensão dessa libertação, uma libertação da exclusão para aqueles que buscavam uma conexão. Se Deus, em sua sabedoria infinita, ofereceu uma segunda chance sob a lei, sob uma aliança que era caracterizada por mandamentos rigorosos e consequências diretas, por que a vasta maioria das pessoas hoje sequer conhece essa história? Por que esse aspecto tão revelador da natureza divina permanece tão oculto nos sermões e estudos bíblicos? O que isso nos diz sobre o esquecimento de certas verdades bíblicas? Será que nos acostumamos tanto à ideia de um Deus que pune e exige que esquecemos o Deus que provê e perdoa? O que realmente significa a graça divina, se mesmo nos tempos da lei mais estrita já existia uma porta de escape, uma oportunidade para aqueles que não podiam cumprir as exigências em sua plenitude?
é uma verdade que desafia muitas das nossas preconcepções, revelando um Deus muito mais compassivo do que a imagem popular muitas vezes descreve. Essa história é um lembrete de que a Bíblia está repleta de camadas de significado, esperando para serem desenterradas, revelando a complexidade e a profundidade do caráter do Criador. A Páscoa do segundo mês não foi apenas uma curiosidade isolada no livro de Números. Ela ecoou através da história de Israel, servindo como um legado tangível da compaixão de Deus. Uma das mais notáveis curiosidades bíblicas que reforçam a relevância e a aplicação dessa lei vem séculos depois, durante o reinado do rei Ezequias, conforme registrado em 2 Crônicas, capítulo 30. Após um longo período de apostasia e negligência religiosa, Ezequias ascendeu ao trono com um coração determinado a restaurar a verdadeira adoração a Deus em Judá. Ele convocou todo o Israel, de Efraim a Manassés, para celebrar a Páscoa em Jerusalém. No entanto, havia um problema significativo. Quando chegou a hora da celebração da Páscoa, no primeiro mês, muitos sacerdotes ainda não haviam se santificado adequadamente e o povo não estava pronto. As cidades ainda não haviam sido purificadas da idolatria. Eram circunstâncias que impediam a celebração no tempo devido. O rei e seus oficiais, lembrando-se da provisão de Números 9, decidiram celebrar a Páscoa no segundo mês. Eles conscientemente se apegaram à lei de Pesach Sheni, reconhecendo que era uma segunda chance para todo o povo se arrepender e se reconciliar com Deus. Foi uma celebração maciça, cheia de alegria e um testemunho poderoso da misericórdia de Deus, que permitiu ao seu povo retornar a Ele, mesmo depois de falhas e negligência. Essa história prova que a segunda Páscoa não era uma lei morta, mas uma provisão viva, usada em momentos cruciais da história para trazer redenção e restauração. Mas a relação com os dias atuais vai além de uma curiosidade histórica. O conceito de segunda chance é fundamental em diversas culturas e religiões, permeando a literatura, o cinema e a própria experiência humana. Quem nunca desejou uma segunda chance? Seja para corrigir um erro, para recomeçar um relacionamento, para tentar novamente um objetivo. A humanidade anseia por essa oportunidade. Contudo, a origem divina desse conceito, enraizada na lei mosaica em Números 9, é frequentemente ignorada. Muitos associam a lei antiga apenas à condenação e à retribuição, esquecendo que desde os primórdios, o próprio Deus já havia plantado a semente da graça e da redenção. Essa semente era a promessa de que falhas por circunstância, ou mesmo erros genuínos que impedem a conexão, não seriam o fim da linha. Pense comigo através de algumas perguntas retóricas. Será que, em nosso próprio desespero ou em nossas falhas, Deus não está olhando para a nossa intenção? Será que Ele não está buscando um desejo genuíno em nossos corações de nos aproximar dEle, de nos purificar, de recomeçar? Quando nos sentimos impuros pelas circunstâncias da vida, pelas escolhas erradas, pelas dores que nos afastam, ou quando estamos em uma longa viagem espiritual, distantes do que sabemos ser o certo, será que Deus não está, de alguma forma, nos oferecendo um caminho de volta? A história de Pesach Sheni nos encoraja a acreditar que sim, que a misericórdia de Deus é mais ampla do que a nossa capacidade de falhar e que Ele está sempre pronto a estender a mão, a criar uma nova oportunidade para aqueles que o buscam. Mas se Números 9 já revelava um Deus de segundas chances, um Deus que se importava com o desejo do coração e com as circunstâncias humanas, por que a humanidade ainda se sentia tão presa ao peso do pecado e da impossibilidade? Por que a culpa e a condenação persistiam como barreiras intransponíveis para muitos? O que faltava para que essa graça, essa oportunidade de redenção,
fosse plenamente acessível a todos, em todos os tempos, sem a necessidade de esperar um segundo mês ou de se preocupar com rituais de pureza? A resposta para essa pergunta nos leva a uma compreensão ainda mais profunda do plano divino, uma revelação que transcende o tempo e a própria lei, culminando na oferta de uma graça irrestrita e eterna. A provisão de Números 9, a Páscoa do segundo mês, era uma ponte, uma manifestação da misericórdia divina dentro de um sistema de lei. Mas, por mais compassiva que fosse, ainda era uma lei, um ritual, uma sombra. E como toda sombra, ela apontava para uma realidade maior e mais brilhante. Para entender o verdadeiro significado da graça irrestrita, precisamos reconectar a provisão de Números 9 à Páscoa original e, mais importante, a figura do Cordeiro Pascal. O Cordeiro da Páscoa, cujo sangue nas portas salvou Israel da morte, era um símbolo, um tipo, que apontava para o Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. Jesus Cristo. Enquanto Números 9 oferecia uma segunda oportunidade de cumprimento legal, uma chance de se ajustar às exigências rituais de Deus, Jesus oferece algo infinitamente mais profundo e transformador. Ele oferece uma segunda natureza, uma redenção completa e eterna que não depende de rituais, datas ou circunstâncias de pureza cerimonial. Sua Páscoa é definitiva, seu sacrifício é perfeito e sua ressurreição garante uma nova vida para todos que nele creem. A Páscoa do Antigo Testamento, seja a do primeiro ou a do segundo mês, era um lembrete anual da libertação da escravidão física. A Páscoa de Jesus Cristo é a celebração da libertação da escravidão do pecado e da morte espiritual. Uma libertação que é permanente e não sazonal. Essa é a plenitude da graça. Não é apenas uma oportunidade de cumprir uma lei que antes parecia impossível. É a anulação da própria barreira que nos separava de Deus. Nossas impurezas hoje são muito mais profundas do que tocar um cadáver. São os pecados da alma, as falhas de caráter, a rebeldia do coração que nos afastam de um Deus santo. Nossas viagens espirituais são os desvios, as distrações, as prioridades erradas que nos impedem de nos aproximar da verdadeira fonte de vida. E para essas impurezas e viagens, a lei mosaica, mesmo com sua segunda chance, não tinha uma solução definitiva. Ela apenas adiava o cumprimento ou oferecia um caminho ritualístico. Ela não limpava o coração. A oferta de Jesus é a Pesach Sheni, definitiva. Ele é a nossa segunda chance diária, a oportunidade constante de nos achegarmos a Deus, purificados e redimidos. Seu sacrifício na cruz não apenas cobre nossos pecados, ele nos transforma, nos dá uma nova identidade, um novo espírito. Não precisamos mais esperar um segundo mês ou temer a exclusão por estarmos impuros ou longe. O acesso ao Pai é imediato e restrito a qualquer momento, para qualquer um que com um coração arrependido se volta para Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E por meio dele, a porta para a comunhão com Deus está sempre aberta. A Páscoa de Números 9, por mais significativa que fosse, era uma sombra. E as sombras, por mais reveladoras que sejam ao delinear a forma do que está por vir, sempre apontam para uma realidade maior e mais brilhante, para o corpo, para a substância. Aquela segunda Páscoa era um vislumbre da imensa misericórdia de Deus, uma pista do que Ele faria para garantir que ninguém fosse excluído de sua presença por circunstâncias. Mas a realidade para a qual ela apontava é infinitamente mais grandiosa, mais completa, mais acessível. Essa realidade é Jesus Cristo, a encarnação perfeita da graça divina. Aqui está a verdade mais profunda, a revelação mais impactante que a história de Números 9 esconde em suas entrelinhas. Não é apenas sobre um ritual antigo, nem uma mera exceção à regra.
A verdade oculta em Números 9 é sobre a própria essência do caráter de Deus. É a prova irrefutável de que Ele é um Deus que não desiste de seus filhos. Ele é um Deus que, diante da incapacidade humana, da inevitabilidade das circunstâncias, do desespero de um coração que deseja se aproximar, cria um caminho. Ele não nos repreende por nossa impureza, seja ela cerimonial como no passado, ou a impureza do pecado que nos afasta hoje. Ele não nos condena por estarmos longe, perdidos em nossas próprias viagens espirituais ou em meio às provações da vida. Pelo contrário, Ele nos convida, Ele estende a mão, Ele prepara uma mesa, e essa mesa não está mais limitada ao 14º dia do segundo mês. Ela está preparada a qualquer momento. A segunda Páscoa de Números 9 foi um prenúncio poderoso, um sussurro profético da graça ilimitada de Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a nossa Pesach Sheni eterna, a chance diária, a oportunidade constante de nos achegarmos a Deus. Por meio dele, somos purificados, somos redimidos, somos transformados. Sem a necessidade de esperar um segundo mês, sem rituais complexos que podem nos excluir, sem a barreira da impureza cerimonial, porque seu sacrifício é válido para todos, sempre, uma vez por todas. Ele é a segunda chance secreta que Deus criou para você, para mim, para todos nós, disponível agora, neste exato momento, para qualquer coração que o buscar. É a maior prova de que o amor de Deus transcende a lei e oferece um caminho de redenção que nunca se esgota. Essa é a essência de quem Deus é. A lição de Números 9 nos lembra de forma poderosa que Deus sempre busca um caminho para nos incluir, para nos redimir, para nos dar outra oportunidade. Ele vê a intenção do nosso coração e providencia a graça quando a lei ou mesmo as circunstâncias da vida parecem intransponíveis. A segunda Páscoa não é uma curiosidade distante de um livro antigo, mas um espelho da compaixão divina que culminou, séculos depois, na cruz do Calvário. Ali, o Cordeiro perfeito foi sacrificado, e o véu do templo que separava o homem de Deus foi rasgado de alto a baixo, abrindo um novo e vivo caminho. Diante dessa verdade tão profunda, que revela um Deus que não desiste, um Deus que sempre oferece uma ponte sobre as águas turbulentas da nossa vida, qual é a sua impureza hoje? Qual é a sua viagem espiritual? A sua circunstância que o impede de se sentir próximo de Deus, de celebrar a sua presença? Será que você tem carregado um peso desnecessário, acreditando que não há mais chance para você, que suas falhas ou o tempo perdido são barreiras intransponíveis? A história de Números 9 e mais ainda, a mensagem de Jesus Cristo vem para derrubar essas mentiras. A segunda Páscoa foi a provisão para aqueles que não podiam se achegar. Jesus é a própria provisão para aqueles que não conseguem se achegar. Ele é a resposta divina para o anseio humano por redenção, perdão e uma nova oportunidade. Ele é o cumprimento de toda a promessa de misericórdia que se iniciou nos desertos do Sinai. É um lembrete de que a graça de Deus é ilimitada e que sua busca por você é incessante. Ele sempre encontra um caminho. Ainda há muitas camadas a serem descobertas sobre a misericórdia de Deus em suas próprias leis. Como essa provisão para a Páscoa do segundo mês influenciou outras áreas da vida de Israel e até mesmo a expectativa pelo Messias. Existem outras segundas chances ocultas na Bíblia que desafiam nossa compreensão de justiça e perdão? Fique conosco para continuar desvendando essas verdades que transformam. Se você foi tocado por esta mensagem e quer continuar sua jornada de fé e descoberta com o canal, entenda a palavra. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder o próximo vídeo.
Compartilhe esta revelação com alguém que precisa de uma segunda chance hoje. Sua história, sua fé, sua busca por Deus nunca terminam em um beco sem saída. Há sempre um novo caminho, há sempre uma segunda Páscoa esperando por você. E é sobre isso que continuaremos a entender a palavra. Até a próxima.